Lidar com o luto dos pais idealizados é um processo emocional profundo e complexo, especialmente quando a gente envolve a decepção de perceber que os pais reais eles não correspondem à imagem idealizada de cuidado, de apoio e amor incondicional. Essa experiência ela pode gerar tristeza, raiva, culpa e até uma confusão de identidade. Elaborar o luto de pais vivos é uma etapa importante na construção da própria identidade. Em alguns casos, há uma distorção da vivência com os pais, onde só se vê o lado positivo e não a negligência e a desatenção. Por outro lado, há casos que a gente enxerga somente as coisas ruins. Qualquer tipo de afastamento pode despertar dor, saudade e uma mistura de emoções intensas e desafiadoras. E cada pessoa vive esse processo de um jeito, no seu tempo e com a sua forma de lidar com o que sente. Reconhecer esse luto e cuidar de si mesmo são passos essenciais para a gente superar esse sofrimento. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, eu sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e se é a primeira vez aqui, gosta de assuntos sobre psicologia, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar a notificação para saber quando vídeos novos aparecem por aqui. Nesse vídeo a gente vai refletir sobre como a gente pode elaborar os nossos sentimentos e ressignificar essa dor para trabalhar o luto de pais vivos. E a primeira coisa a se fazer é entender que o luto ele não acontece só quando alguém morre. O luto ele pode ser aplicado a diversas situações de perda, tais como papéis sociais, identidade, trabalho, ou até mesmo causado por algum tipo de desastre natural. Foi o caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2024. E às vezes a gente também sente esse luto ao se afastar de pessoas que ainda estão vivas, mas que se a gente continuar por perto, a convivência acaba virando um sofrimento emocional. E reconhecer que algo nos faz mal não é egoísmo, é cuidado, é autocuidado. É um ato de coragem olhar para uma relação com honestidade e entender que amor, para ser amor de verdade, precisa ser seguro, respeitoso e recíproco. Que se machuca mais do que acolhe, talvez seja a hora da gente se afastar, por mais difícil que isso pareça, ou pelo julgamento alheio. E você já sentiu luto por alguém que está vivo? É o processo de enfrentar a dor, a tristeza causadas por uma perda emocional ou por um fim de um vínculo com alguém que ainda está presente fisicamente, mas não faz mais parte da nossa vida como antes. Reconhecer o luto pelo ideal, uma das maiores fontes de sofrimento, é o espaço entre o que a gente esperava que fosse aquela expectativa e o que realmente é. Esse tipo de luto, ele não é pela perda física dos pais, mas pela perda do que se desejou e esperou deles. É comum a gente ouvir pensamentos como: ah, meus pais deveriam ter me defendido, todo pai deveria apoiar o filho, não importa o que aconteça. Esses deveriam indicam pensamentos automáticos rígidos que geram dor quando a realidade não se sustenta. Para superar isso, é importante a gente trabalhar os pensamentos automáticos. E a gente fala aqueles pensamentos rápidos que vêm ligeiramente, né? Você pode se perguntar qual é a evidência de que todos os pais apoiam incondicionalmente os seus filhos? Isso é um fato universal ou é um valor cultural, pessoal? E o que acontece comigo quando mantenho esse pensamento? Há uma forma mais realista e compassiva de pensar sobre isso? Uma forma de reestruturar esses tipos de pensamento é fazer uma correção de uma ideação disfuncional, tal como assim, como a frase meus pais deveriam ser diferentes, para uma alternativa mais funcional, do tipo eu gostaria que eles fossem diferentes e posso lamentar isso, mas não posso mudar quem eles são. E é importante a gente olhar com mais aceitação e menos idealização. Outra questão que a gente deve aplicar na vida da gente é identificar e confrontar aquelas crenças
mentais bem profundas, né? Muitas vezes o sofrimento ele se enraiza em crenças muito profundas dentro da nossa mente, e o termo crença nuclear ele refere-se a ideias centrais e rígidas que uma pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo também, né? Como, por exemplo, a frase: se os meus pais não me aprovaram, é porque há algo de errado comigo. Ou pais amorosos sempre apoiam seus filhos. As crenças podem ser desafiadas com perguntas do tipo: de onde vem essa crença? Ela é verdadeira para todos os casos? O que eu preciso acreditar para seguir com mais leveza? Outro fator importante é validar a sua dor e acolha o real. Permitir sentir tristeza, frustração ou raiva pela falta do que não houve é uma parte legítima do processo. E validar o que você esperava e não recebeu é importante, até para não invalidar a sua própria história. Outra questão é construir uma nova narrativa, né? A história da sua vida pode integrar o que foi faltante, sem que isso defina todo o seu valor ou a sua capacidade de se cuidar hoje. Você pode dizer para si mesmo: eu não recebi tudo o que eu precisava, mas hoje eu posso me dar o que antes me faltou. Essa é uma forma de empoderamento emocional. Muitas vezes é pensar que hoje você é um adulto e hoje você pode acolher, você pode preencher aquela falta. Não vai ser a mesma coisa, mas é uma construção, é um processo que você faz diante de um esforço importante de se autovalidar, de se cuidar. Então, tudo isso gera um preenchimento e outras pessoas também podem preencher esse vazio. Outra questão importante também é práticas terapêuticas que ajudam, né? Cartas não enviadas, escrever cartas para os seus pais dizendo o que você esperava, o que sentiu e o que está aprendendo a soltar. E eu mesma já escrevi 2 cartas e foram muito importantes. Eu pude expor elas com a minha própria psicóloga, que foi muito bom, né? Compartilhar esses sentimentos nos ajuda a elaborar eles de forma melhor. E mesmo que a gente não entregue essa carta a um dos nossos pais, né? Isso nos ajuda a expressar, a externalizar. Outra questão também é o diálogo interno, né? Explorar os impactos desses pensamentos com perguntas, né? Trabalhe também a sua criança interior, que a gente chama, com visualizações e afirmações para acolher, né, o seu eu mais. Frases como: eu vejo você, eu escuto você, eu estou aqui por você, você fez o melhor que pôde com o que tinha, você não está mais sozinha, agora você tem a mim para te proteger. E tudo o que você sentiu é válido. E não era sua culpa. Eu te amo do jeitinho que você é. Você pode descansar e eu cuido de você agora. Técnicas de autocompaixão, que é lembrar-se de que você está fazendo o melhor com os recursos que tem. Essa prática ajuda a reduzir a autocrítica, aliviar a culpa e cultivar uma postura mais compreensiva de si mesmo. E em vez de se cobrar por não ser perfeito ou não ter pais perfeitos, você se acolhe com empatia, como faria com um amigo querido. Outra questão é reformular o amor, né? O que é um pai e uma mãe bom bastante? Perguntar-se: será que eu estou preso a um modelo idealizado e impossível de pai e mãe perfeito? E como eu posso reconhecer o que houve de positivo, mesmo que pouco, e aceitar os limites deles? Isso não significa passar um pano ou negar abusos, negligência, mas sim não viver paralisado a expectativa de algo que talvez nunca venha. E quando a gente acolhe situações dolorosas como essas, né, o nosso cérebro vai treinando a resiliência, superando situações e reconhecendo que você pode aprender diante de um luto de pais idealizados. Por fim, pessoal, eu quero deixar uma dica de leitura que tem tudo a ver com esse tema, que é o livro O que Aconteceu com Você, da Oprah Winfrey e do Dr. Bruce Perry. Esse livro ele nos convida a trocar a pergunta o que há de errado comigo para o que aconteceu comigo. E isso muda completamente a forma como a gente olha as nossas feridas, principalmente as que envolvem as relações com os nossos pais.
E é um livro profundo, acessível, cheio de reflexões sobre como as nossas experiências moldam quem somos e como a gente pode ressignificar com mais empatia e cuidado. E elaborar o luto de pais idealizados é, antes de tudo, um ato de coragem e amor próprio. É reconhecer que houve falta sem deixar que essas ausências definam quem você é hoje ou o que você merece. É olhar para a sua história com mais compaixão e menos julgamento, dando espaço para construir novos significados, novas relações, novas formas de se cuidar e de se fortalecer. E lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Muitas pessoas passam por essa dor silenciosa e difícil de nomear, mas com acolhimento, consciência e, quando necessário, com apoio de psicoterapia, é possível a gente transformar essa dor em crescimento emocional, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui para apoiar o canal, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando reflexões sobre saúde emocional e autoconhecimento. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau!